If you had water in the wilderness, if you ever been pulled up out the pit, if you made it through and it makes no sense, yeah, that's how you know it was him. If you got a savior who broke your chains, if you got a maker who made a way, if you got a Holy Ghost in your veins, then praise him like you're not ashamed. Who opened your prison doors? Who dried up your ocean floor? Você pode aplaudir Jesus aí mais uma vez? A pureza do coração. Uma mensagem forte, já quero te preparar. Uma mensagem emergencial para os dias atuais da Igreja de Cristo na Terra. E uma mensagem que tem gerado a morte do eu na minha vida, mais uma vez. Transformação envolve a morte do eu. Você pode falar assim comigo? Uma vida transformada é uma vida que ressuscitou em Cristo. Irmãos, nós muitas vezes estamos vivos demais. A carne está muito viva. A fala está muito viva. Comportamentos vivos demais. Como assim, pastor? Muitas vezes nós, ao invés de respondermos com sabedoria, respondemos com dores. Muitas vezes era só para ouvir. E Deus não quer que você fale, Deus quer que você ouça. E porque você não soube ouvir sabiamente, você falou erroneamente. E muitas vezes nós fazemos isso com pessoas mais próximas a nós, as mais íntimas, de dentro de casa. Nós ferimos alguém por falta de sabedoria, prudência, discernimento e amor e graça. Então a igreja hoje, ela está sendo encorajada nessa série, a de fato ela matar, morrer, nesse período de jejum, é morrer essas coisas ilícitas, aquilo que não é para fazer. Paulo já dizia isso. O que eu quero fazer, não faço. E o que eu preciso fazer, não faço. Então muitas vezes nós, o que precisamos fazer, nós não fazemos. O que é emergencial, o que é decreto de Deus, a gente não faz. Então Deus tem que fazer o quê? Transformar. Veja o testemunho da Miriam. Ela está enxergando uma ótica e ela, em nome de Jesus, jamais desistirá de dar aula. Porque se ela sair de lá, entra um, e entra um ruim. Ela é uma bênção. Amém, irmãos? A Vânia, a Ricardo, não pode sair não. Professores não podem sair das suas posições. Não pode ceder. Porque, irmãos, é na prensa que sai o melhor azeite. Não é quando está na sombra e água fresca. É quando os prensados estão sendo prensados. O melhor azeite vai mexer naquele lugar. O melhor perfume vai mexer naquele lugar. O melhor aroma vai mexer naquele lugar, irmãos. Então não vai desistir. Diga assim: Miriam, você jamais desistirá. Glória a Deus, irmãos. E a igreja está aqui, irmão. É só mandar o pedido, a gente ora, intercede. Deus vai fazer algo tremendo nas escolas. Ah, pastor, eu estudo em uma escola. Quer ver uma escola mudar? Quem quer ver faculdades e escolas aqui mudarem? É só você pegar o seu filho, pai e mãe. Pode mandar para mim ele, mas para mim. Pode mandar para mim aqui. Um horáriozinho no gabinete. Eu vou ensinar o seu filho a fazer um intervalo vida. Pode mandar para mim. A faculdade no Rio de Janeiro, uma das faculdades do Rio de Janeiro, foi proibida de fazer adoração e culto e intervalo vida dentro da faculdade. A faculdade chamou a polícia. Eu acho que foi o Rio de Janeiro. Eu vi um pastor amigo publicando, eu tenho quase certeza que foi no Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul, obrigado. De fato, Rio Grande do Sul. É que era Rio, né?
Sabe como é que é? E aí eu fiquei assim, Senhor, estão fazendo diferença. Às vezes você está olhando para a polícia, ele está fazendo só o serviço dele, alguém mandou. Mas tem que olhar para a igreja dentro daquele lugar. Essa semana a minha filha mais nova, a minha filha mais velha fez isso. E a minha filha mais nova falou assim, pai, estamos reunindo eu e as meninas aqui. E elas já estão ali, irmãos, criança avivada é uma perturbação para Satanás. Ela diz, papai, nós vamos entrar na escola agora, e a gente vai pedir para a diretora, que eu estava lá, né, ainda estou lá ainda, e a gente vai pedir para fazer o intervalo vida, assim, vai filha, vai que o papai te dá todo o material, te dá suporte, vai. E ela vai lá pedir, elas vão lá pedir essa semana. Eu já sei que está liberado, se não liberar, eu vou falar mal da, brincadeira, vou falar mal da escola. Mas irmãos, é a criança, então pode mandar para cá, a gente vai treinar teu filho e tua filha a fazer o intervalo vida. Como que faz isso? Dá ferramentas para ele, pode procurar o Erics, o Vini Braga, procurar a Bela. Por quê? Porque se a escola do teu filho hoje, e você sabe que se na escola particular, que nós sabemos que a coisa não está muito boa lá, não é verdade, irmãos? Sim ou não? A pública também não está boa não, irmãos. Eu já vi até o meu Deus. Então nós não vamos conseguir mudar criticando e falando. É isso aí, ó, tem uma ovelha de Deus lá, tem uma filha de Deus lá. E lá, irmãos, Deus é justo. Não está recebendo corretamente? Deus é minha filha, vai receber corretamente sim, tem injustiça aqui. Porque Deus é justo. Então nessa manhã, você chama teu filho e tua filha em casa. Pastor, mas é o meu filho e minha filha que está lá. Então você precisa consertar o teu filho e a tua filha. Dá um glória a Deus. Porque quando ela falou escola cristã, eu já gelei. Você ouviu isso? É escola cristã, irmãos. Então nós precisamos consertar primeiro a casa, para depois mudar Brasília e outros estados do Brasil, e depois o mundo. Começa na minha casa, diga assim, começa na minha casa. Glória a Deus. É isso que a gente vai ver aqui pela manhã. Marcos 7, 24 a 30 vai dizer assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para a região de Tiro. Entrou em uma casa e não queria que ninguém o soubesse que estava lá. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Assim ouviu falar de Jesus uma mulher cuja filha estava com o espírito imundo. Diga assim comigo, uma mulher cuja filha estava com o espírito imundo. Veio e lançou-se aos pés dele. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse o demônio de sua filha. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até ficarem satisfeitos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a filha deitada na cama, o demônio já havia saído dela. Dá um glória a Deus aí. Irmãos, esse milagre vai acontecer hoje, você crê? Fique de pé, igreja, por favor. Enquanto você está aqui, Deus está fazendo lá. Enquanto a igreja está posicionada aqui, Deus estará agindo no olho esquerdo da Karina lá. Enquanto Deus está sendo adorado aqui, você está clamando aqui, você está chorando aqui, você está adorando aqui, você está exaltando o nome do Senhor aqui. Deus estará resolvendo aquilo que você não pode resolver. Deus é fiel, Deus ouve o nosso clamor, Deus está recebendo as orações, as palavras, as entonações, as notas, todos os volumes, tudo que Deus está recebendo hoje aqui. Deus a qualquer momento poderá executar uma obra lá, porque você e eu precisamos crer que Deus opera no invisível. Ele é onipotente, tem todo o poder, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é o grande eu sou. Por isso erga suas mãos aos céus. Senhor, em nome de Jesus,
Nós estabelecemos nessa manhã um culto de adoração, de gratidão, de louvor, de exaltação ao teu nome. Nós reconhecemos a tua divindade, a tua soberania, o teu poder. Nós reconhecemos que o Senhor já se manifestou nesse lugar nessa manhã, mas também cremos agora nessa manhã, como igreja em unidade, que o Senhor está tocando no olho esquerdo. Senhor, se for preciso, cria um olho novo esquerdo, como o Senhor fez com aquele cego. Nós declaramos a resposta do céu nessa manhã. Nós dizemos: sim, Senhor, nós queremos o teu agir. Sim, Senhor, nós cremos na tua palavra. Sim, Senhor, nós cremos no milagre das tuas mãos operando. O Senhor, quem poderá impedir? Por isso, Pai, coloque a tua mão de poder sobre o olho esquerdo da Karina. Em breve, Senhor, ela testemunhará como essa mulher testemunhou, uma filha liberta. Os seus olhos também estarão vivos, estarão perfeitos, e o teu nome será honrado e glorificado em nome de Jesus. Diga amém. Aleluia. Pode se assentar. Dentre os 35 milagres de Jesus, nós pregamos isso recentemente, esse milagre está carregado de pontos importantíssimos. Primeiro, dos 35, apenas 4 nós temos a participação direta das mulheres. Você tem esse milagre dessa mulher, ou do filho dessa mulher, Cirofenícia. Nós temos o milagre da ressurreição de Lázaro, estava ali Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. Nós temos o terceiro, que é da viúva de Naim, quando o seu filho jovem morre, Jesus vai ressuscitar o seu filho já dentro do esquife. Mas também nós temos a cura da sogra de Pedro. Momentos em que Jesus estava olhando para cada mulher, na sua personalidade, restaurando a sua vida, dando sentido e valor, e colocando dentro dessas mulheres a fé. É importante você entender que Jesus Cristo, ele não veio simplesmente para derramar a salvação no povo. Cristo também veio transformar o coração do povo. Ele veio arrancar um coração de pedra e estabelecer um coração de carne. Dentro desse momento, dessas ações, desses milagres e desse milagre, Jesus Cristo também não veio só expulsar aquele demônio que essa filha tinha e carregava no seu corpo, mas Jesus veio habitar nesse corpo. Muitas pessoas pensam que a limpeza, ela vai acontecer de fora para dentro. Alguém está dizendo assim: sai demônio. Mas se não colocar, se não for objeto de uma entrada, uma ação do Espírito de Deus, de Jesus Cristo numa vida, o demônio não sai mesmo. Porque Jesus Cristo, quando entra, ele começa a fazer um processo de purificação. O que está impuro começará a se tornar puro. O que não serve na visão de Cristo, ele vai começar a dizer, a trabalhar e a arrancar. Então não são só as entidades malignas, como acontece. Mas às vezes é um sentimento, às vezes é um trauma, às vezes é uma rejeição, um sofrimento desde a infância, às vezes é uma raiz de amargura. Então o Espírito Santo vai trabalhando, localizando todo o seu ser, e ele vai apontando: olha, essa área aqui você precisa pedir perdão, essa área aqui você precisa trabalhar, isso aqui você precisa purificar. Então Cristo vai te ajudando, ele vai contribuindo, ele vai aperfeiçoando você, arrancando essas sujeiras e estabelecendo aonde tinha sujeira, para não ficar vazio, ele se instala ali. Amém? Mas também Jesus, nesse capítulo, ele vai trazer um novo ensinamento. E você precisa estar muito atento a isso pela manhã, porque Cristo, ao trazer esse ensinamento, ou novo ensinamento, ele está estabelecendo algo de extrema importância contra aqueles que trabalhavam na mordaça, que queriam escravizar com doutrinas humanas. Cristo estava trabalhando também na vida dos seus discípulos, para trazer a eles ensinamento da verdade, que Cristo é a verdade, e ao mesmo tempo a multidão que estava ali ao redor, e nós como povo de Deus nos dias atuais. Jesus vai estabelecer esse novo padrão nesse momento aqui.
E para nós, irmãos, é muito simples ler um texto desse, de Marcos 7, onde todo o capítulo praticamente vai trabalhar sobre pureza e impureza. Todo o capítulo 7 vai trabalhar o que era feito no passado, referindo-se às impurezas e purezas, e Cristo agora vai trazer uma nova mentalidade, uma nova forma, um novo ensinamento. E ele vai trabalhar o arrancar da verdadeira impureza e estabelecer a verdadeira pureza. Por isso a mensagem, um coração puro, ou a pureza do coração. Porque, irmãos, revelar pureza externamente, nem sempre, irmãos, o coração vai estar puro. Porque Deus não olha como o homem vê. Deus vê o coração, Deus vê o interno, Deus vê lá dentro. Jesus Cristo, ele vai mostrar para nós que, por mais que a história mostre, os ensinamentos de Moisés venham mostrar isso, lá em Levíticos, nós temos uma nova perspectiva a partir dele, dizendo e afirmando sobre a questão da impureza e pureza. E para nós, como eu estava falando, é muito simples olhar para esse texto e assim, nossa, pureza, né? A mulher ficou pura, ela ficou limpa, ela ficou liberta, então é muito fácil pensar assim. Só que você tem que imaginar comigo, num tempo onde os discípulos estavam caminhando com Jesus, e Jesus tinha acabado de chegar, ou estava naquele momento de ensino dos 3 anos. A cultura, todos os mais de 1.000 anos, praticamente, os ensinamentos foram o quê? A respeito de alimentos, de animais, que eram impuros, que eram puros, que podia e não podia comer. Então eles estão vivenciando isso agora com um novo ensinamento, era muito recente. Para nós que já passou aí mais de 2.000 anos, é mais tranquilo, mas para aquele tempo não era tão simples assim. Quando alguém não fazia o ritual da purificação, a visão era de impureza. Diga assim comigo, quando alguém não fazia o ritual de purificação, automaticamente, a visão era de impurezas. Por isso, eu separei algumas coisas para pensar com você nessa manhã numa construção. Em primeiro lugar, os rituais da purificação nas leis de Moisés. Os fariseus e mestres da lei, irmãos, eles eram professores naquela época. Eles ensinavam o povo a respeito de tantas coisas do Pentateuco. Eles ensinavam ali sobre os mandamentos, as leis 613, se não me falha a memória, de leis e mandamentos que eles tinham que decorar. Então isso era ensinado a respeito também das purificações, dos rituais de purificação. E por que o pastor está trazendo essa palavra nessa manhã? Porque tem muita gente confundindo purificação humana com a purificação de Cristo ou do Espírito Santo. Tem muita gente criando costumes, usos e costumes, colocando como doutrinas, e obrigando o povo a fazer algo, e o povo está aceitando, do que o Espírito fazer uma purificação, lavando as fontes das águas do coração. O que Cristo quer fazer na nossa vida, irmãos, não é um paliativo, não é mostrar que tem uma impureza e trabalhar com as misturas, não. Cristo quer trabalhar com a purificação, eliminando totalmente os resíduos, inclusive das impurezas, amém? E na lei de Moisés, irmãos, na Torá, lá no Levíticos, capítulo 11, você vai ver essas normativas, essas descrições, que Deus vai falar com Moisés, e Moisés vai trabalhar a respeito disso. Alguns animais que eram impuros e puros, alguns animais que os judeus podiam comer e não podiam comer. Por exemplo, se você olhar comigo lá em Levíticos, capítulo 11, vai aparecer aqui no telão, de 1 a 3, vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão, digam aos israelitas, de todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão comer. Qualquer animal que tem casco fendido e dividido em 2 unhas e que rumina. Então vamos pensar aqui um pouquinho sobre isso. Algumas situações que a pessoa se tornava impura e que ela tinha que se purificar, no caso. Por exemplo, o animal que tem casco e que ruminava. Olha que interessante isso aqui. O judeu, o povo de Deus, não podia comer nenhum animal cujo casco não fosse rachado e não ruminasse. Então vamos dar um exemplo de alguns animais aqui, permitidos para alimento daquele tempo: vaca, boi, ovelha,
eles tinham os cascos rachados, mas o cavalo não tinha esse casco rachado. Não podia comer burro, por exemplo, nem cavalo e nem jumento. E é interessante porque o animal que ruminava é o animal que ficava regurgitando. Já viu aquele animal que vai comendo o capim e vai mastigando, parece aquele chiclete que está na tua boca 6 horas. Já viu isso? Está ali, já não tem mais nada, mas está ali. Por que ele fazia esse ruminar, esse remastigando? Porque esse animal, ele teria que extrair, e extraía toda a vitamina, até a sua última gota. Esse tipo de animal era permitido comer. Por isso que cavalo não pode dar qualquer coisa para ele. Você sabia que se um cavalo vê um plástico, ele morde? Ele pega? Ele pode morrer? Não pode colocar alguns tipos de alimentos para esses tipos de animais. Irmãos, no passado, não somente esses tipos de animais aqui, mas também, animais que estavam ali na terra, mas, por exemplo, os peixes. Havia um ritual também para não comer alguns animais, por exemplo, os peixes. Está no versículo 12. Só podia comer peixe de escama e barbatanas e sem cor. Alguns peixes aí que você come não podia comer. Está vendo? Louvado seja Deus que Jesus Cristo veio, né, irmãos? Aleluia, a gente vai chegar lá. Não só esses animais que eu te falei, como o cavalo, o boi, ali a vaca, que podia e não podia comer, essas aves, o peixe, mas também as aves. Está no versículos ali de 13 a 23. Olha só os animais, as aves que não poderiam comer, mastigar, ingerir. Águia, não podia comer. Agora, irmãos, a Bíblia diz do urubu. Claro, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Urubu, irmãos, não pode comer. Nem hoje, diga amém. É isso aí, urubu, animal esquisito, uma ave estranha. Fica comendo o resto, as coisas aí. Águia marinha não podia comer. Falcão, qualquer espécie de corvo. Aí, irmãos, quando eu li isso aqui, estudando, eu fiquei impressionado. Deus usou um corvo para trazer carninha fresca para quem? Elias. Irmãos, Elias não podia comer do corvo, mas Elias está comendo da carne que Deus mandou o corvo alimentar o seu profeta. Deus vai usar situações que você vai ficar espantado. Quando o provedor manda, a provisão tem que obedecer. Quem era o provedor? O corvo? Não, Deus. E Deus usou a provisão. Então Deus ordenou, a mesma coisa da viúva. Às vezes nós estamos olhando para a provisão e estamos esquecendo do provedor. Deus não quer uma igreja olhando para a provisão. Nossa, chegou o alimento. Nossa, chegou a carne. Nossa, chegou o refrigerante. Nossa, chegou o suco. Nossa, chegou tudo isso. Sim, glória a Deus. Mas quem mandou? O provedor. Quem forneceu? Quem autorizou? Quem liberou? Foi o Senhor. Amém, irmãos? E diante desse cenário, irmãos, outras tantas circunstâncias, como por exemplo, tocar em um animal morto ou alguém morto. Não podia tocar em ninguém morto, um cadáver. Se a pessoa tocasse, ela ficava impura. Você vai lembrar lá em Juízes 14, 8 a 9, o Sansão tem a morte do leão, ele vai para uma cidade, quando ele volta, o leão morto, já tem dentro daquele leão que é um enxame de abelhas, e lá já tem já o mel. O Sansão vem, encosta naquele animal, pega do mel e come do mel em silêncio. Mas Deus tinha dito que Sansão seria nazireu, homem separado, não podia beber bebida fermentada, ele não podia cortar o cabelo, tinha um voto com Deus, mas porque ele encosta naquele animal, ele bebe daquele mel, ele fica impuro. Ninguém viu, mas Deus viu. Isso precisa ficar claro no nosso coração. Você está pensando que ninguém está vendo, mas Deus está te vendo. Você está pensando em fazer tantas ações impuras, e está pensando que ninguém está vendo. Moisés também pensou, foi lá, olhou para um lado, olhou para o outro, enterrou o egípcio que ele tinha matado. Bem, a conta chegou 40 anos depois. Então, diante desse cenário,
A mulher, da mesma forma, quando dava à luz, ela não podia, ela precisava passar por um ritual de purificação. A mesma coisa, quando um homem tinha relação íntima com a mulher, ele precisava passar por um ritual de purificação, antes, inclusive, dele fazer o exercício sacerdotal. Era proibido um homem entrar na tenda, ou no lugar do santo, ou no lugar, o lugar santíssimo, impuro, senão ele morria lá dentro. Então ele precisava o quê? Se banhar, se purificar, inclusive após esses momentos. E o pior, irmão, de tudo isso, é que depois de toda essa leva de coisas que eu te falei aqui, que está lá em Levítico, você pode ler depois, Levíticos 11, você tem ainda nessa geração de Jesus, os religiosos, os mestres da lei e os fariseus ensinando como doutrinas. Então eles pegam tudo isso, vão tornar como doutrina para os homens, para os seres humanos. E aqui nesse capítulo, os discípulos de Jesus são salvos desses líderes. Cristo chega e Cristo está também confrontando essas vidas. Se você ler comigo Marcos 7:5, vai dizer: então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Tradição, não doutrina de Deus. Em vez de comer o alimento com as mãos impuras. Por que ele diz mãos impuras? Veja, ele fala mãos impuras e não um coração impuro. Porque as mãos estavam sujas, não impuras. Eles andavam, eles iam para as regiões. Como você tinha que chegar em casa e lavar os pés antes de chegar em casa, ritual de purificação, para a sujeira de fora não entrar na casa. Isso se aplica na vida espiritual. Você sai de casa, você vai para a rua, mas antes de sair você tem um tempo de purificação de Deus. Você vai para fora, o sistema, mundo, e lá você é um filho de Deus, um testamento de Deus. Quando você volta, você continua buscando o Senhor para que tudo aquilo que você viveu lá não fique em você, não venha para a sua casa, e esse movimento do Espírito limpa você de tudo isso que você vivenciou lá. Isso é interessante porque os discípulos, eles não lavaram as mãos para comer. E os mestres da lei, os líderes religiosos estão olhando isso. Eles não lavaram as mãos. Eles estão em pecado, porque tem rituais de purificação. Aí Jesus vem e começa a dar um sermão neles. E eu, olhando essa cena, eu lembrei de João capítulo 2. Você lembra do casamento lá em Caná da Galileia? Jesus vai pedir as talhas de pedra para encher de água. Eram 6. Quando tinha casamento, ou ao entrar em uma casa, nas portas das casas você tinha água em vasilhas, para que essas pessoas tivessem ali o ato da purificação das mãos, dos pés, para entrarem nesse lugar. Irmãos, isso é tão sublime, mas ao mesmo tempo, muitos usaram para aprisionar pessoas. Porque Cristo, o próprio Deus, ele não queria colocar uma mordaça no povo, um apontamento de dedo. O que Deus estava mostrando lá no Antigo Testamento, e o que Cristo vai mostrar aqui, é que há situações e há atitudes que nos separam de Deus por causa da impureza. Era uma demonstração, e não para virar uma doutrina de homens. Eu estou ensinando isso à igreja, irmãos, porque nós estamos vendo um tempo em que muita gente está dizendo assim: eu não posso fazer isso porque o fulano mandou. Não, você precisa fazer e não fazer o que a Bíblia está dizendo para você, o que Deus disse, amém, igreja? Porque senão fica como doutrinas de homens, irmãos, e a Bíblia também tem doutrinas, ensinamentos, mandamentos para nós, mas tem gente que está usurpando isso, e eu preciso deixar isso no seu coração nessa manhã, porque a igreja não é transformada por doutrinas humanas. A igreja é transformada pela doutrina do céu, a disciplina do céu, a correção do céu, os princípios do céu sobre o coração da sua igreja, diga amém. Irmãos, havia um processo feito nessa hora de purificação, como você chegar naquele casamento em João capítulo 2, que os responsáveis, as pessoas pegavam a caneca em 2 alças. Toda a caneca, diferentemente dessa que tem uma só, eu já estaria impuro. Mas a caneca tinha outra alça, e por ter 2 alças, olha o nível
que isso se fazia. Com essa caneca do exausto, a pessoa aqui, para se tornar pura, ela tinha que fazer 3 vezes o movimento, para que a água lavasse a mão esquerda e a mão direita, a mão esquerda e a mão direita, a mão esquerda e a mão direita, 3 vezes, depois colocava ali a caneca na mão. Irmãos, é uma loucura, não é? É uma loucura. Quem criou isso, irmãos? Foi Deus? Não, irmãos, esse tipo de assunto aqui foi doutrina humana, e nós precisamos entender isso. Quando esse ritual era feito com a caneca, olha o texto que era lido, uma oração: bendito és tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo, que santificaste os teus mandamentos, e nos ordenaste a lavagem das mãos. Isso, irmãos, era feito em todas as vezes que alguém ia comer. Tem gente que está se alimentando exatamente disso, rituais humanos, situações de purificação, humanamente falando. Mas aí, em segundo lugar, então eu te trouxe rapidamente essa visão do Antigo Testamento, os rituais, o que podia e o que não podia comer. Mas agora, em segundo lugar, Jesus vai ensinar o que é pureza e impureza. E eu queria que você olhasse comigo aqui os versos 14 a 19 de Marcos 7. Capítulo 7, 14 a 19. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebe que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou todos, diga comigo assim, todos. Então vamos ler isso juntos? Vamos lá? Da vírgula para cá, vamos lá. Jesus declarou puro todos os alimentos, aleluia. A feijoada está liberada, irmão. Aquela pizza cheia de óleo, Leandro, glória a Deus, bendito seja o torresmo. Olha o teu vizinho e fala assim: pode comer torresmo. Com equilíbrio. Com equilíbrio. Não vai também encher lá não, né? Senão vai para o hospital, igual algumas pessoas. Olha que ele destaca, Jesus está trazendo o que? Uma nova doutrina, irmão. Isso aqui é uma doutrina. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago. Cristo é específico com o coração, amada igreja. A pureza que você tem que abrir a sua cabeça nessa manhã com o seu pastor. Senão você vai falar assim: olha, o pastor falou para a gente comer de tudo agora, a gente pode entornar o balde. Eu te processo. Não processo não, eu te castigo também não. Mas você não pode fazer uma coisa dessa comigo. Aí fica filmando, né? Filma um trecho legal. Não pega esse pedacinho não, sem contexto. Tem que ter contexto. Amém? Amém, Vânia? É isso aí. Por quê, irmãos? Porque é o estômago, irmãos. O problema não é o estômago, não é o coração. Tem gente confundindo as coisas. E Cristo vai dizer assim: olha, é eliminado o que você come, aleluia. O que você está ingerindo, ruminando, mastigando, o teu próprio corpo vai tirar o que é o quê? O que o teu corpo não precisa. Mas o coração, irmãos, se ficar ali, já vai pegando a visão. Entrou no coração, começou a falar. Está entendendo? O que contamina não é o que entra, mas o que sai da boca do coração. Presta atenção nisso. É de dentro do homem que vem a maldade, tornando o homem impuro. Diga assim comigo: é de dentro do homem que vem a maldade, tornando o homem impuro. E quando eu falo homem, eu estou falando de humanidade. Todos nós. Porque olha o que o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 9, 26 a 27. Sendo assim,
Não corro como quem corre sem alvo, e não luto com quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O Paulo, irmãos, está falando dele, esmurrando o corpo dele, a vida dele. Há uma luta dentro de nós, irmãos, natureza caída e o Espírito de Deus, o Espírito que está em nós. Ah, pastor, me converti. Pois é, você se converteu, mas a tua pele, essa aí, vai apodrecer. A Bíblia diz que quando você morre, o Espírito é levado para aquele que te deu, e essa pele, esse corpo vai para debaixo da terra, virar pó, novamente. Do pó veio, do pó retornaremos, mas aquele que nos soprou o Espírito, esse nos levará à sua presença. Dá um glória, amém? Irmãos, sua carne, ela carrega coisas ruins. Fica sem tomar banho 3 dias. Eu vi um filme ontem com as minhas filhas, com a Débora, e depois as meninas pegaram. O avião sequestrado na Nigéria, em 2003, se não me falha a memória, ou 93. E aí você tem um povo dentro do avião 4 dias sem tomar banho. Você imagina o que foi aquele avião? Sabe o que deixa você cheiroso? Meu pai sempre dizia isso. Boticário. Ou aquele perfume caro que você tem lá. Essa é a verdade. Ah, pastor Jeremias Pereira agora aqui, baixou. Você pensa que vai no banheiro, faz o número 2, Jeremias Pereira, entre aspas, tá? O pastor João só está copiando. E você acha que você é melhor que todo mundo. Só que quando você vai lá, e o teu estômago trabalhou junto com o intestino, saiu, o que saiu lá? Não fala. Você sabe que não saiu coisa boa. Aí a pessoa sai no banheiro, pode ter 1 trilhão na conta, pode ser um shake. O cheiro não presta. Sabe onde é que estava isso, irmã da igreja? Dentro da gente. Meu Deus. Quando a pessoa está com aquela dorzinha desse lado de cá, já viu? O que ela tem que fazer? Correr para o hospital, porque pode ser o quê? Apêndice. E se estourar, vai para onde? Pode morrer. Pode morrer. Irmãos, isso é sério. Porque a purificação em Cristo, ela é diária. A purificação, ela é contínua até a volta de Jesus. Ou até você morrer ou ir para a glória. Dentro dessa carne podre que temos, nada presta, irmãos. Nada presta. Vai tudo para debaixo da terra. Olha o que Lucas vai registrar, 9, 23 a 26. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ao destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Renunciar à natureza caída, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus, são atitudes que precisam ser realizadas todos os dias da nossa vida. Todo dia você tem que renunciar a essa carne, todo dia você tem que se purificar, todo dia você tem que pegar a cruz e seguir Jesus, todo santo dia. Não é um dia por semana, não são 2 dias na semana, todo dia, amada igreja, tem que ser todo dia. Todo dia você levanta, todo dia você se purifica, todo dia você pega a cruz, todo dia você se nega, todo dia você morre, todo dia você sai andando com a palavra que Deus te direcionou para aquele ministério, para aquela área, para aquele trabalho. Porque se você não fizer isso, a impureza vai entrar, não no estômago, mas no coração, e você começará talvez a passar pela morte, não só interna, mas a morte de outros, porque a boca fala que o coração está cheio. O mundo, irmãos, era dividido em judeus e gentios. Só isso. Um judeu era considerado puro. E os gentios, o povo da mistura, impuro. E Jesus vai falar isso daqui a pouquinho. Um judeu jamais se casaria com uma gentia. Lembra da samaritana? Povo da mistura.
Judeu não se dava com samaritano. Não podia sentar à mesa, não podia casar, não podia se relacionar, não podia fazer nada. Jamais, irmãos, um judeu poderia sair de uma nação e ir para outra nação, a não ser que quando ele fosse, olha isso o nível do judeu, ele saía da sua nação, ele ia para uma outra nação, no caso não judia ou de um povo da mistura, quando ele saísse daquela nação, para retornar para a nação dele, sabe o que ele fazia? Tirava a capa, batia o pó, e falava assim, que fique até o pó de vocês aí, porque vocês são impuros, e para minha cidade, para minha nação, eu não vou levar esse pó. Olha o nível, irmãos, olha o nível da impureza que eles entendiam. Eles chegavam na fronteira e já faziam esse ato, tirava a sandália, tirava a capa, e falavam assim, isso tudo é de vocês, eu não quero levar nenhum pó dessa nação. Com isso, irmãos, aí Jesus vai dizer assim, o que contamina, discípulos, o que contamina a multidão, o que contamina a igreja Alameda e Santa Felicidade, não é o que entra, mas o que sai. Ele disse isso, o que eles pensavam, irmãos, naquele tempo, era o ensinamento de Jesus, ele está fazendo uma alteração, ele está fazendo uma mudança, ele está trazendo uma doutrina nova para eles, então isso para eles era muito difícil, foi tão difícil quanto para o discípulo Pedro, e aqui eu vou resumir, a banda pode vir, Atos capítulo 10, não precisa, não vou ler, mas você lembra que Deus se revela a Pedro, e Deus se revela a Cornélio, Cornélio é gentio, Pedro é judeu, e Deus fala assim, Pedro, você vai, tem aquele lençol, aqueles animais, olha os animais na mesa de novo, aves, tudo ali, ele vai assim, você agora, esse sonho, você vai tirar, você vai se alimentar desses animais, e ele vai dizer, jamais Senhor, não poderei me alimentar de animais impuros, aí Jesus fala assim, Deus fala assim, não chame de impuro, aquilo que eu purifiquei, olha o sermão que Jesus dá em Pedro, não Senhor, diga assim, não Senhor, foi de um discípulo, fala assim, o não Senhor, foi de um discípulo, grave isso, agora olha que interessante, Pedro recebe esse sermão, Deus já tinha se revelado a Cornélio, gentio, italiano, europeu, da mistura, e agora os servos dele vão até lá, eles têm um encontro, Pedro tem que obedecer, porque Deus quando manda tem que obedecer, então agora Pedro vai até lá, eles se encontram, Pedro começa a pregar o evangelho para o Cornélio, Cornélio se converte a Jesus Cristo, os filhos se convertem a Jesus Cristo, e agora toda aquela família se entrega a Jesus Cristo, batiza todo mundo, e agora a igreja é plantada aos gentios, ninguém tinha pregado para os gentios ainda, irmãos, mas Pedro vai lá em obediência a Deus, e a igreja é aberta aos gentios, aos impuros segundo aquele tempo. Nunca um judeu tinha pregado para um gentio, por quê? Porque era gentio, era impuro para o judeu, jamais realizariam trabalho juntos, porque um era judeu e o outro era gentio. Mas eu fecho, me dê mais 5 minutos. Uma mulher cirofenícia vai até Jesus para que ele libertasse. Irmãos, nós precisamos entender que no capítulo 7, o contexto não muda. Preste atenção nisso. O capítulo 7, ele é uma sequência. Às vezes, você vai tendo as linhas, os subtemas, subtítulos, e a pessoa pensa que acabou aquele contexto e foi para outro. Não, o capítulo 7 é inteiro. Completamente inteirinho. O assunto ele continuava a respeito de impureza e pureza. Agora presta atenção. Jesus sai daquela região que os líderes religiosos viram que os discípulos não tinham lavado as mãos, estão apontando o dedo, agora Jesus vai para uma outra região. Olha comigo lá, o versículo 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de, diga assim comigo, Tiro e Sidom. Quando Deus quer falar do diabo, presta atenção nisso, quando Deus quer falar do diabo, ele fala de Tiro. Se você ler Ezequiel capítulo 28, você vai ver a revelação de Deus a respeito da queda, ou seja, de Lúcifer, está lá em Ezequiel capítulo 28. Ele vai chamar de rei de Tiro.
o próprio diabo. Quando Deus quer falar das trevas, Deus quer falar do próprio Satanás, Ele está falando de Tiro, do rei de Tiro, desse contexto de Tiro e Sidom. Mas não só Tiro. Por quê? Porque aqui em Sidom, nessa região aqui dos fenícios, vem quem, irmãos? Jezabel. Você tem Tiro, a própria revelação que Deus dá para Ezequiel sobre o diabo. E você tem os sidônios, que vem Jezabel, mãe das prostitutas. Vai pegando isso, igreja, por favor. Rainha famosa, mãe das prostituições, região dos sidônios. Esse lugar aonde Jesus vai, irmãos. Jesus está saindo dessa região que tem gente olhando para as mãos dos discípulos impuras, cara. Jesus sai daquela região e vai para Tiro e Sidom, região onde o rei, Deus revela a própria encarnação ali de Satanás, diabo, mas também da Jezabel, da mãe das prostitutas. Jesus está indo para esse lugar agora. Sabe o que era feito ali, irmãos, com as prostituições de Jezabel? Os sacerdotes tocavam tambores para que as pessoas não pudessem ouvir a morte das crianças sacrificadas a Moloque. Jesus Cristo está saindo dessa região que tem gente preocupada com água lavando as mãos, que não era impureza, era só mãos sujas. E Jesus está indo para Tiro e Sidom. Jesus foi para o lugar mais imundo, mais caótico, mais desumano daquele contexto. Jesus estava indo para o lugar mais demoníaco, igreja. O capítulo 7, de 24 a 30, vai mostrar para nós de que essa mulher, considerada por todos impura, indigna, suja, carregada de impureza, tem uma filha endemoniada dentro de casa. Essa mulher, ela está clamando por libertação em sua casa. E aqui eu queria que você entendesse algo. Jesus está naquele lugar. Não queria que ninguém soubesse, mas a mulher descobriu, não pergunte como. Quem carrega a presença de Cristo não vai conseguir esconder Cristo de você. Vai chegar gente de tudo que é jeito. Até uma mulher cirofenícia estrangeira, com uma filha endemoniada em casa. Agora eu quero que você, aqui está a chave da mensagem. Olha a resposta de Jesus. Tiro e Sidom, nesse contexto que eu te falei, de impureza e pureza, no Antigo Testamento, Ele muda essa doutrina, Ele transforma tudo isso, coloca a palavra dEle, Ele vai dizer: mulher, eu não posso tirar dos cães e dar para os filhos, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Sabe o que Jesus está falando? Ou seja, eu não posso tirar o pão dos puros e dar para os impuros. Parênteses aqui, presta atenção. Se você ouvisse, a igreja Alameda ouvisse da boca de Deus, de Jesus: eu não vou dar alimento para você, qual seria a nossa reação, igreja? Se você ouvisse um não do pastor, ouvisse um não de um líder, ouvisse um não de alguém, qual seria a sua reação? Qual seria? Procura outra igreja. Vou embora. Estou bicudo. Estou chateado. Não quero mais saber do pastor João. Espero que isso não estivesse no seu coração. Diga amém. Olha o nível dessa mulher. Olha o nível que Jesus trouxe ela. Você não vai comer dos pães, porque os pães são para os puros, judeus. Você é impura. Olha o nível de exposição e de vergonha. Sim ou não? É, irmãos, é exposição. Expôs a mulher. Eu quero te destacar aqui a resposta dela. Coloca para mim, por favor. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que as crianças lançam no chão. Até os cachorrinhos estão comendo, Senhor. Irmãos, o cão naquele tempo é ainda o bicho mais impuro. É que tem uns pets,
Mas cachorro da minha época, Fila, Doberman, pastor alemão, você soltava ele na rua, irmãos, ele vinha com um pedaço de rato, de outro bicho, tudo na boca, trazendo assim, ó. A impureza estava tudo ali, é o cão. Por isso que diz que o diabo é o cão. Então, diante desse cenário, os cachorrinhos, os impuros estão comendo. E Cristo tinha dito não, mas a resposta dela, irmãos, é triunfante, é poderosa. Ela vai dizer, sim, Senhor. O Pedro disse em Atos, não, Senhor, eles são impuros. Mas veio uma mulher cirofenícia estrangeira e disse, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, Senhor, estão comendo as migalhas, Senhor. O nível de quebrantamento, essa mulher não está falando para humilhar Jesus, para confrontar Jesus. Essa mulher não quer brigar com Jesus. Essa mulher, irmãos, tem uma atitude, eu posso imaginar, e se eu pudesse voltar na cena, ou criar essa cena, ela devia ter se ajoelhado e disse, Senhor, até os cachorrinhos comem debaixo da mesa, mas Senhor Deus, sim, Senhor. O sim, Senhor dela foi um quebrantamento, igreja. Sabe qual é esse coração? Pureza, igreja. Pureza, igreja. Por quê, pastor? Porque o que mata não é o que, diga, entra, mas o que sai. O que saiu da boca dela, irmãos? Resposta certa, Jonathan. O que saiu da boca dela não foi morte. O que saiu da boca dela foi pureza. Foi a resposta certa, amada igreja. O que saiu da boca dessa mulher não foi uma resposta ruim para com Jesus, como Pedro fez, mas dessa mulher saiu pureza. Porque assim, sim, Senhor, ou seja, eu reconheço que Tu és Deus. Essa mulher, irmãos, essa mãe revela a pureza, porque saiu da sua boca o sim, Senhor, com humildade, quebrantamento, entrega e submissão. E aí Jesus fala assim, uau, que resposta. Discípulos, multidão e essa mulher. Traz para mim, filho. Você vai para casa guardando isso aqui na sua mente. Pastor, você quer chegar onde com tudo isso? Presta bem atenção. Se tiver criança aí, adolescente, presta atenção aqui no tio aqui, ó. As crianças, pode levantar a criança, assim, não tem problema. Elas têm que ver isso aqui. Porque isso aqui pode ser aplicado em escola, trabalho, em qualquer lugar. Aqui, irmãos, estão os impuros. Isso aqui, você bebe isso aqui? Você não bebe por quê? Porque você sabe o que tem aqui dentro. Tá bonitinho ou não tá? Tá claro? Tá transparente? Não tá bom? Tá, você pode beber. Aqui também. Tá clarinho. Olha o que Deus está mostrando para nós nessa manhã aqui. Transformação. A história de uma mulher cirofenícia que deu a resposta certa. Sim, Senhor. Jesus falou assim, pode ir para casa. Você está indo para casa daqui a pouco, amém? Você já está vendo já aquele impossível lá se tornando possível. Você está vendo aquele cenário difícil já virando tudo. Você está vendo aquele não lá e Deus fala assim, vai ser sim. Você está vendo isso em nome de Jesus, amém, irmãos? Pela fé, isso é pela fé. Isso não é determinismo não, isso é fé, isso é crer. Então quando Cristo fala assim, pode ir para casa, porque a tua resposta, sim, Senhor, humilhada, quebrantada, submissa, entregue, essa resposta aí tocou meu coração. Qual é a resposta que vamos dar como igreja hoje? Para tocar o coração de Deus, diga sim, Senhor. Diga sim, Senhor. Irmãos, uma igreja transformada, ela não diz não, Senhor, quando ele é para dizer sim, Senhor. Uma igreja referencial para o mundo, ela não disse não, Senhor, quando era para dizer sim, Senhor. Um filho, irmãos, que quer crescer exponencialmente, ser bem sucedido, cumprir os propósitos de Deus, ele não pode dizer não, papai. Ele diz sim, papai, sim, Senhor. Tem um militar aqui na igreja, um segurança de um grande homem no Paraná. Ele me vê, ele fala assim, com licença, pastor, é uma educação que me constrange. Com licença, pastor. Eu falei, pode falar, meu filho. O senhor permite, sim. Você pode fazer assim, muito obrigado. Você vai, sim, senhor. Sim, senhor. Eu fico constrangido.
Eu fico constrangido. Eu disse, não precisa você fazer isso comigo. Pastor, eu sou soldado. Eu sou segurança. Eu trato todo mundo assim. Sim, senhor e não, senhor. Mesmo que a pessoa não tenha a patente igual eu. Mas eu lido assim. Ai, irmãos, aquilo mexeu comigo. Porque a gente fala, não. Você não vai fazer isso comigo. A gente briga com Deus, a gente gesticula com o próximo, a gente humilha quem está morando perto de casa, da nossa casa, a gente humilha os membros da igreja, a gente vai ferindo. E se a gente tivesse só dito os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, a gente tinha dito, sim, Senhor, eu vou obedecer, sim, Senhor, eu vou amar, sim, Senhor, eu vou respeitar, sim, Senhor, eu vou cumprir o teu id, sim, Senhor, eu vou evangelizar, sim, Senhor, eu vou libertar os endemoniados, sim, Senhor, sim, Senhor. Por que, igreja? Porque a impureza, irmãos, ela faz isso aqui, ó. Ela contamina. Estava puro, mas veio a impureza e entrou no coração. Tem gente, irmãos, que está cedendo para a impureza. E estava vivendo uma vida pura. Estava dando gestos de atitudes, com atitudes de pureza. Mas aí por alguma questão aconteceu, talvez a soberba, o nariz empinado, alguma coisa, perdeu, a impureza dominou, ela entrou. E olha a diferença, esse está muito impuro, esse está um pouco impuro, mas não importa, está impuro, você não vai beber água do mesmo jeito. Aí Jesus Cristo falou assim, eu não quero simplesmente entrar no teu coração e fazer uma leve mudança, eu quero mudar e tirar a impureza das fontes. Diga assim, Deus quer retirar a impureza das fontes. Irmãos, Ele quer lavar as fontes, Ele quer retirar o lixo que está lá das fontes, lá na origem, irmãos. Onde é que está a origem, irmãos? A origem está lá no jardim, irmãos. Todos os finais da tarde, Deus vinha e se revelava a Adão e Eva, relacionamento, no finalzinho da tarde, na viração do dia. Irmãos, o que você está fazendo e eu estamos fazendo aqui na viração do dia, irmãos? A gente está saindo do trabalho às vezes, e a gente quer uma casa, a gente quer sossego, a gente quer paz, e a gente não vai passar para a purificação. Na viração do dia, Deus vai vir hoje, 18h30, na viração do dia, e você poderá estar aqui nessa casa, cultuando, adorando, mesmo com os problemas da sua vida, e dizer, Senhor, me purifica, purifica essa casa, purifica a minha família, eu te quero mais, Senhor Deus. Na viração do dia, muitas coisas acontecem, irmãos, porque é o momento em que marcou a vinda de Deus sobre Adão e Eva. Purificação. Cristo quer fazer com você, não é mexer em você, não é melhorar você, é transformar você, é transformar você, é transformar você, seja com pouco impureza, ou desde a raiz da impureza. Eu quero te fazer uma pergunta, você pode ficar de pé no seu lugar? Presta bem a pergunta que eu vou te fazer. Será que Deus está olhando para nós hoje e está vendo uma igreja pura? Ou será que estamos padronizando pureza a partir do nosso estômago? Eu quero, em nome de Jesus, pedir a você que entende da parte de Deus nessa manhã, que é emergencial você e eu termos corações puros. Por quê, pastor? Bem-aventurado os puros de coração, porque esses verão a Deus. Irmãos, são os puros de coração. Será que Deus quer tratar você hoje? Será que Deus já te localizou aí algumas coisas? Porque o que contamina não é o que entra, o que sai da tua boca. Tem gente deixando a boca sair adultério, fornicação, prostituição, orgulho, soberba, malícias, maledicências. É isso que está contaminando o coração. E não adianta colocar a culpa no diabo, porque está dentro do coração, diz a Bíblia. É a natureza caída, pecaminosa. Deus está falando assim hoje, eu quero purificar. Ah, meus irmãos, quando eu preparei esse sermão, eu falei, Deus, eu quero ser o primeiro. E eu vim para esse altar no meio da adoração.
porque essa canção diz tudo isso. Deus está aqui. Ele quer transformar a nossa vida, o nosso ser. Se nessa manhã Deus falou com você, nessa palavra, deixa o seu lugar, vem para cá. Eu quero passar pela purificação do Espírito de Deus. Eu quero que Ele transforme a minha vida. Eu não quero me agarrar ao estômago, eu quero me agarrar ao Espírito Santo que vai transformar meu coração. Está aqui o coração. Apresenta teu coração no altar de Deus. Apresenta teu coração. Pode apresentar, venha, isso, venha. Em nome de Jesus.